Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Bom, eu poderia, fazer essa questão a partir das alternativas, né? E aí eu vou testando as alternativas para verificar qual delas, que após esses 2 movimentos de perda de 30% e recuperação de 20% dessa perda, resulta 3.800. Então dá para pensar aí nessa hipótese. Ou eu posso fazer o cálculo, né, algebricamente. Vou fazer das duas formas, tá? Vou fazer primeiro a montagem aí do exercício. Então ele diz que no primeiro mês, o que aconteceu no primeiro mês? No primeiro mês houve uma perda de 30%. Perda de 30% do investimento. No segundo mês, houve uma recuperação, não total, mas houve uma recuperação. Então, recuperou uma parte, né? Recuperou 20% da perda. Ou seja, recuperou 20% de 30%. E aí, acabou sobrando, né? Restou aí para retirada um valor de 3.800 reais. Ok? Aí a pergunta é, qual é o valor investido inicialmente? Vamos pensar assim, que o valor investido, então, o investimento, eu vou atribuir X. Então, no primeiro mês, houve uma perda de 30%. Então, o que é perder de 30%? Perder 30% é o mesmo que ficar com 70%. Não é isso? Bom, mas enfim. Então o exercício foi assim, ó. No primeiro mês eu tinha um certo X, um valor de investimento. Aí eu perdi 30%, então menos 30% desse X, 30% do X. E aí depois eu recuperei uma parte, então recuperei mais 20% da perda, ou seja, 20% do 30% que eu havia perdido, né? E aí, fazendo esses dois movimentos, restou aí 3.800. Então eu tinha X, perdi 30% e recuperei 20% dessa perda. E aí restou 3.800. Agora, como que eu trabalho isso matematicamente? Bom, aqui eu vou continuar com X menos 30% do X. O que é 30% de alguma coisa? É 30% vezes essa alguma coisa. Corta 0, isso é o mesmo que 0,3x. Então, perder 30% do X é o mesmo que diminuir 0,3x. Mais 20% de 30%. Como que eu calculo 20% de 30%? Bom, esse D aqui tem um sentido de multiplicação. É 20% vezes 30%. Então eu tenho 20% vezes 30%. Cancela 0 com 0, 0 com 0. Me sobra 2 vezes 3, 6. 10 vezes 10, 100. Ou seja, 100 centésimos, que é o mesmo que 6 por 100, 6%.
ou seja, 6% de x. Então é 6% vezes x. 6% é o mesmo que 0,06, isso é 0,06x. Então, mais 0,06x. Então, quando precisa calcular porcento de porcento, né, como aqui 20% de 30%, o que tu faz? Tu multiplica as porcentagens entre si. 20% vezes 30%. E aí eu encontrei 6%, ou seja, 0,06x foi o retorno, foi o ganho. Isso é igual a 3.800. Aí eu tenho que x menos 0,3 com mais 0,06. Bom, eu tenho que fazer essa diferença, né? 0,3. Então, vamos fazer aqui, ó. 0,3 menos 0,06. Equilibro o número de zeros e aí eu faço o cálculo. 10 menos 6 dá 4. Aqui C deu 2, menos 0, 2. E aqui 0, 0,24. Então, isso aqui x. Aí eu tenho 0,3 é maior, portanto, sinal maior menos 0,24x igual a 3.800. Aí eu tenho que x menos 0,24x dá 0,76, né? Como se fosse 1 inteiro, 1x, menos 0,24x. 10 menos 4, 6, aqui C deu 9, menos 2, 7, aqui 0, 0,76x igual a 3.800. X igual a 3.800, vou dividir por 0,76. Bom, aí como que eu divido isso? Isso é o mesmo que, se eu tenho duas casas aqui, né? Aumento lá em cima duas casas e divido por 76. Aí eu tenho 380 mil, divide por 76. 38 não dá, 380. 380 por 76 dá exatamente 5. 5 vezes 76 dá 380. Que zerou, me sobram 3 zeros, que eu transfiro. E aí o x é igual a 5.000, ou seja, 5.000 reais. Letra C. Ok? Então tá aí o esquema, né, algébrico dessa resolução. Outro movimento que eu poderia fazer nessa questão é analisar as alternativas, né? Fazer um teste testando as alternativas. E logicamente que eu vou começar pelas alternativas que são mais fáceis, né? A mais fácil de todas é a própria resposta 5.000. Depois eu testaria, sei lá, 13.300, depois 17.100. Eu não vou testar 4.222 com 22 centavos. Né? Vou testar os valores redondos primeiro, e aí, caso não feche, eu vou eliminando. Então, se eu pegar esses 5.000 aqui, ó, fazer por confronto de alternativa. Então, eu tenho 5.000. Então, diz que 5.000 dele foi perdido 30%. Então, 5.000 menos 30%. Claro, né, que 30% dos 5.000. Então, isso é o mesmo que 5.000 menos 30% de 5.000 equivale a 1.500, né? 10% é 500. 30%, 3 vezes 500, é 1.500. Então, eu tenho 5.000 menos 1.500. E eu fiquei, então, com 3.500. Então, após o primeiro mês, 3.500. Aí, houve uma recuperação de 20% da perda. Então, vou agregar nesse 3.500 mais 20% da perda. O que foi a perda? A perda foi 1.500. 20% de 1.500. 10% de 1.500 é 150.
20% é 2 vezes 150 é 300. E aí tu observa que 3.500 mais 300 realmente fecha os 3.800, que é o valor que fica para retirada. Ok? Então poderia ter feito isso. Caso os 5.000 não fechasse, né, faria o mesmo raciocínio com 13.300, depois com 17.100 e depois os outros dois. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Antes de encerrar o vídeo aqui rapidinho, ó, só vou comentar uma coisa a respeito do início do exercício. Sei que o espaço está curto aqui, vou tentar te mostrar aqui um outro aspecto. Quando ele faz uma perda de 30%, o que acontece? Eu já havia notado aqui, ele fica com 70%. Né? Então, eu poderia escrever que ele tem 70%, ou seja, ele tem 0,7x, e aí ele vai ganhar, vai recuperar 20% dos 30%, que nós já calculamos aqui, dá 0,06. Então fica 0,7x mais 0,06x, e isso é igual a 3.800. E aí da mesma forma, né, vou ficar com 0,76x igual a 3.800. Aí o final do exercício aqui acaba ficando o mesmo, né, 3.800 por 0,76, que fecha os 5.000. Então é só na questão inicial da montagem aqui, eu podia substituir essa parte aqui por esse raciocínio. Se ele perde 30%, ele fica com 0,70% de x. Então 0,70% ou 0,7% mais 0,06, que é o que ele recuperou, ficaria 0,76, ok? Então tem duas formas aí de iniciar a montagem da tua equação, ok? Agora sim, deixa meu forte abraço. Se tu gostou do vídeo, te peço aí que compartilhe na tua linha do tempo do Facebook, para que mais pessoas tomem conhecimento do canal, mais pessoas possam usufruir das resoluções, que eu possa ajudar mais pessoas e que o canal seja aí cada vez mais divulgado, ok? Obrigado, forte abraço e até a próxima.